é apenas um paliativo contra o desmatamento, que também... Ai, caramba! Por favor, vê se tu consegue... Contra o impacto negativo do desmatamento, que também afeta a diversidade animal e as populações locais nativas. Que tipos de políticas públicas um governo pode tomar para reduzir este impacto negativo em todo o meio econômico amazônico e como fazer uma política antipredatória sem focar a questão da educação? Foi uma pergunta feita pelo Felipe, tá? Então eu deixo aqui para depois a gente se manifestar. E a pergunta do Fattori, para mim, ele diz assim: aqui em Belém aparecem inúmeros prédios de luxo. Isso significa que existem grandes capitais. Por que esses capitais não são investidos em atividades produtivas na cidade e no campo? Quais são os obstáculos? Por que não se consegue acabar com a criação extensiva de gado, que não cria emprego e é altamente destruidora da floresta? Bem, qual é o meu entendimento? Nós vivemos num ambiente de uma abundância de recursos aqui, né? Tá certo? A Amazônia, a sua dimensão, a abundância dos seus recursos florestais, dos seus recursos hídricos, é uma situação, acho que ela leva a uma lógica, né, que há uma percepção, acho que o que conduziu a trajetória de ocupação, de uso da Amazônia, foi assim, de uma percepção dessa abundância. Então, o que acontece é uma lógica de apropriação desse recurso, né, de uma forma bastante extensiva. Tá certo? O que predomina na Amazônia é uma visão de que essa é uma região, olha, extensa. Você vai para a zona rural, você encontra imensas porções de floresta. Então isso, a trajetória de ocupação e de apropriação, de uso desse recurso foi marcada por isso, uma lógica extensiva. Você pode derrubar uma mata, você pode queimar essa floresta, você pode plantar capim e você pode produzir tendo aí 0,7, 0,8 cabeça de boi em cada hectare, que é uma produtividade extremamente baixa, mas que em função dessa abundância e de outros fatores que não são observados, se torna viável fazer isso daí. Então é uma percepção de uma apropriação de uma lógica extensiva de um recurso abundante. Assim é feito de uma forma geral. O que pode se fazer para reconduzir essa trajetória? A primeira coisa é que tem que ter uma regulação do acesso, tá certo? Então, políticas que regulamente esse acesso, tá certo? Que eu entendo, num primeiro momento, tem que ser políticas que estabeleçam a ordem, tá certo? Ainda que sejam algumas políticas que tenham, que sejam duras de serem cumpridas. Eu acho que esse é um momento, uma atividade que deve ser praticada, né? Então, você começa a dizer assim, olha, não é assim não, essa abundância, mas isso não é para você se apropriar e você usar isso de uma forma destrutiva de rendimentos de curto prazo. Isso tem que ser trabalhado dentro de uma percepção de um aproveitamento de longo prazo, de um aproveitamento que tenha sustentabilidade econômica e ambiental. E nas áreas que foram, eventualmente, já transformadas, que sofreram esse tipo de uso, você tem que fazer uma inversão da lógica, né? Você se refere especificamente à pecuária. Eu acho que a inversão dessa lógica, você trabalhar com outra percepção, uma percepção de produtividade, eu acho que de aumento por exemplo, da capacidade de carga animal, do aumento da produção do leite, de uma maior produtividade da agricultura, uma combinação desses dois fatores, eu acho que necessariamente ele inverte uma percepção, e eu acho que isso se desdobra no comportamento desses atores.
Acho que essa seria a minha consideração. Então, voltando à pergunta inicial aqui, sobre a política de reflorestamento é apenas um paliativo. Então, eu abro aqui, não sei se como foi feita toda a mesa, né? Então, eu passo para a doutora Raimunda Monteiro. Eu não vejo a política de reflorestamento como paliativa, né, no contexto, na forma como nós estamos nos propondo a conduzir. Um aspecto, a política de reflorestamento ela não está isolada, ela está articulada, né, com esse aspecto que o Dr. Cássio acaba de falar, né, que nós passamos hoje por um momento de regulação do uso do recurso, e dos recursos, no caso de florestas, das florestas nativas, o uso das florestas nativas no Brasil, na Bolívia, pelo menos nesses dois países é bastante similar. Hoje se dá o acesso privado por meio de licitações públicas. A Bolívia passa hoje por um aperfeiçoamento desse mecanismo e o nosso país inicia esse mecanismo. Agora, então, o gerenciamento com controle social das florestas nativas, regulando o acesso, democratizando o uso, ao mesmo tempo uma política agressiva de restauração das áreas que já foram desmatadas. E aí eu acho interessante a preocupação que o nosso participante colocou, chamou a atenção. Reflorestamento convencional, né, monocultivos, não. Né? A nossa concepção é de, pelo menos no que for obrigação pública, da política pública, ser o incentivo para a recomposição com florestas nativas. E todo o cuidado dentro do nosso sistema de licenciamento para que as iniciativas empresariais que venham a utilizar plantios de monocultivos não afetem o conjunto da paisagem, não nos levem a uma homogeneização de paisagem, de produção, de culturas, e aí sim uma ameaça, com certeza, a ecossistemas e a biodiversidade. Então, os cuidados do ponto de vista de compatibilização, né, do que nós vamos tentar restaurar das nossas florestas perdidas, esse cuidado nós temos ele como marco de orientação técnica dos sistemas de produção que serão incentivados no nosso esforço de reflorestamento, articulado com outras medidas de controle ambiental e de boa gestão das florestas nativas. Obrigado, Raimunda. Doutora Nazaré, tem uma pergunta, por favor, responda aqui. Sobre alguém que me pergunta se eu estou falando de educação no homem do campo, se significa que filho de pescador só pode aprender a pescar. Ao contrário. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós temos que criar, eu acho que até meio da pretensão dizer, um homem novo na Amazônia. E quando eu penso na educação, eu penso que desde a criança até o homem adulto, nós deveríamos fazer com que esse conhecimento, esse ensino formal, não se desprendesse tanto da